Oi pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você está assistindo essa videoaula. Tá tendo um pouquinho de barulho aqui do lado do meu prédio, não tem como eu evitar isso, então eu vou falar um pouquinho mais alto que o normal. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre a sociedade asteca. Os astecas foram mais um povo da sociedade mesoamericana, que você está vendo aí no mapa, tá? Eles habitaram onde hoje em dia fica o atual país México. Aliás, eles são os antepassados diretos dos mexicanos. Os astecas, eles viviam no norte do México, era um povo nômade, e tem um mito de fundação que eu acho sensacional. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro mitologia em geral de qualquer cultura. Os astecas receberam a informação de um sacerdote, de um religioso, uma visão de que eles fundariam um grande império quando eles encontrassem um sinal. O sinal que eles tinham que encontrar era uma águia pousada em cima de um cacto, tá? Aquela planta, com uma serpente segurando a serpente nas patas. E foi exatamente isso que aconteceu, segundo a mitologia asteca. E eles fundaram nesse lugar a cidade do México, México Tenochtitlan, que depois vai ficar conhecida só como Tenochtitlan. E por isso, inclusive, eles ganham o nome de mexicas, porque eles habitam nesse lugar. Os astecas, com o passar do tempo, eles fundam esse império que foi propagado na sua lenda inicial, tá? Essa figura da serpente sendo segura por uma águia vai se tornar inclusive o centro da bandeira do México até os dias de hoje. Então, se você olhar aí na bandeira, você vai ver que tem uma serpente emplumada. Essa figura, de alguma forma, vai se tornar um deus para os astecas, o Quetzalcóatl, que é a serpente emplumada, o deus do vento, criador dos seres humanos na mitologia asteca e tudo mais. No entanto, a sociedade asteca ela cresceu. Primeiro eu tenho que te falar sobre a organização social. O que é a organização social? É como a sociedade se divide. Então, toda vez que aparecer no seu livro, olha, explica a organização social de tal povo, de tal cultura, você tem que falar como eles estavam divididos. Então, quem mandava na sociedade asteca, quem estava no topo da pirâmide social asteca, era a elite, a nobreza asteca, tá? Que eram os guerreiros. Tá? Eles estudavam nos famosos calmecs, que era o nome que se dava para as escolas dos nobres. Eles aprendiam sobre religião asteca, sobre a escrita, né, dos códices astecas. A sociedade asteca tinha já uma língua escrita muito bem desenvolvida, e eles aprendiam técnicas de guerra. O Império Azteca dominou os povos vizinhos todos e impunha pesadas cobranças de impostos, e foi assim que a sociedade asteca se desenvolveu. Ao lado desses nobres, existiam logo abaixo os comerciantes, que eram um outro grupo bastante respeitado dentro da sociedade asteca. Além deles fornecerem a troca de bens, né, de produção, de bens de consumo e tudo mais, os comerciantes, como eles viajavam muito, eles levavam e traziam informações de todos os lados. Então era um serviço vital para a manutenção do império. Abaixo desses comerciantes estavam os artesãos, né, que numa sociedade que não é industrializada, não existe industrialização no século XIV, XV, obviamente, em nenhum lugar do mundo, esses artesãos fazem os produtos necessários para a vida, desde roupa, sapatos, objetos em geral que toda a sociedade consumia. E abaixo desses três grupos estavam quem sustentava realmente a sociedade asteca, que eram os camponeses. Os camponeses trabalhavam na agricultura, logicamente, e eles produziam, e eu vou te ler o que eles produziam, porque é uma variedade bastante grande de coisas. O milho,
que era a planta básica, o feijão, a abóbora, o abacate, a pimenta, entre uma série de outras coisas. O cacau, também já falei disso em outra aula para vocês, e eles inclusive construíram ilhas artificiais. O que é isso, professor? A cidade do México é cercada, tem um grande lago lá. Para aproveitar o espaço, eles faziam ilhas flutuantes e plantavam nessas ilhas flutuantes, chamadas de chinampas. Tá? A religião asteca é uma religião, acho que você já percebeu, politeísta. Eles acreditavam em muitos deuses. E eles não eram intolerantes. Tanto que quando os espanhóis chegaram lá no México, os astecas convidaram os espanhóis, para a surpresa e desprezo desses, trazer o seu Deus, as imagens de Jesus Cristo, de santos e tudo mais, para colocar no templo os astecas, para eles poderem rezar também para os deuses espanhóis. O Deus católico, como eram muitas imagens, eles entendiam aquilo como se fosse uma cultura politeísta igual a deles. Eles estavam errados, mas isso mostra que os astecas eram tolerantes. Eles, inclusive, quando eles dominavam outros povos, eles não se preocupavam em impor a sua religião para esses outros povos. Os espanhóis católicos, obviamente, pensavam completamente diferente, mas isso vai ficar para a explicação da aula do 7º ano. Agora eu quero que você entenda que eles tinham deuses de praticamente tudo. O principal deus era o deus da guerra. Eu vou ler para vocês, desculpa, eu vou tentar ler para você, porque é uma linguagem bastante naua, é isso que chama, ou nauá, eu não sei como é que se pronuncia, a linguagem asteca antiga, é uma língua muito diferente da nossa, então eu vou ter muita dificuldade. O nome do deus da guerra é o Huitzilopochtli. É isso mesmo que você ouviu, Huitzilopochtli. O deus da chuva é o Tlaloc, e tem outros deuses, mas entre esses um também que é muito importante é o Quetzalcóatl. Tá? Se você assistiu bastante Chaves, tem um episódio do Chaves ou do Chapolin, desculpa, acho que é do Chapolin, em que ele aparece vestido de Quetzalcóatl. Tá? Eu acho que sobre a cultura asteca é isso. Chama a atenção para você que na página 100 do seu livro tem uma estrutura das camadas sociais astecas muito legais, tá? E tem uma série de figuras do Códice Mendonça, que é o códice da escrita asteca, na página 101, tá? Então, se você quiser, você dá uma olhada aí. Se você quiser, não. Você vai ter que dar uma olhada, porque eu vou te pedir isso na lição. Tá bom? Beijão. Tô morrendo de saudades. Abração a todos vocês.